A Prinsky Meditações apresenta o áudio do tape 392. O Eu Sou Fala a Mim, de Joel S. Goldsmith. Boa noite. Dentro de cada um de nós existe uma presença, existe o Espírito, existe algo mais real e maior do que somos e que tem uma visão além da nossa. E usando as palavras de Paulo, esse Espírito está vivendo nossas vidas por nós. É verdade que muito frequentemente, porque não estamos conscientes dessa presença, determinamos como viver nossa própria vida, tomamos nossas próprias decisões, confiamos em nossa própria sabedoria, em nosso próprio julgamento, em nossa própria força. Todavia, isso acontece somente porque ainda não tivemos a real experiência desse eu que existe dentro de nós, a que o Mestre chama de o Pai dentro de mim e Paulo chama de o Cristo que habita em mim e que é conhecido nas Escrituras do mundo inteiro como a presença ou o Espírito de Deus. E para que esse eu se faça conhecido em nossa experiência em algum tempo de nossas vidas, precisamos reconhecer que ele existe. No caminho metafísico, ou algumas vezes no caminho espiritual, os estudantes somente acreditam nessa presença porque eles falaram sobre a mesma, porque um professor que teve experiência dessa presença lhes falou, ou porque leram sobre sua existência em alguma literatura espiritual do mundo. De uma forma ou de outra, independentemente de como isso foi trazido à minha atenção, primeiro de tudo deve chegar ao meu conhecimento que existe uma presença dentro de mim, um Espírito que está dentro de mim, que é maior do que aquele que está no mundo, e com esse conhecimento surge o reconhecimento contínuo de que ele habita em mim, de que ele vai adiante de mim para fazer os caminhos tortuosos retos, de que ele anda ao meu lado e é minha visão, minha sabedoria, meu guia, minha direção. E preciso habitar nessa verdade até que a real experiência dessa presença aconteça, venha à luz, ou seja, chegue à minha percepção consciente. Quando isso acontece, ela fala como se estivesse imaginando o Mestre falar: não tema. Eu estou contigo. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu estarei contigo até o final do mundo. Muito frequentemente ela fala com a palavra eu. Não tema, sou eu. Não tema, sou eu. E continuamente traz à nossa percepção consciente o fato de que não estamos andando sozinhos aqui na Terra, destacando sempre o fato que a aparência humana nos apresenta uma vida de dualidade. Portanto, sentimos algumas vezes que quando reconhecemos Deus em nós, o Cristo que habita em nós, que estamos aceitando a dualidade. Porém, isso não é verdade. É verdade que, embora exista esse eu dentro de nós, essa presença dentro de nós, isso não faz de nós uma dualidade, porque ele é que é realmente o eu do meu ser, mas porque é o eu do meu ser, é também o eu do seu ser. Agora esse é o ser que eu sou, mesmo quando declaro eu e ele somos um, mas ele é maior que eu. Ainda assim somos um. Você não pode ver que aquilo que é invisível e que pode ser a fonte de sua inspiração, a fonte de sua vida, porque é o princípio criador de sua vida. Mesmo quando você é um com ele, ele é maior do que você. Talvez no mesmo sentido em que falamos do galho da árvore e da árvore como se fossem dois. Mas o galho da árvore e a árvore não são dois. Eles são apenas um. São uma só árvore, e a palavra árvore inclui os galhos. Assim, a palavra Deus inclui o ser individual da mesma forma que na árvore como um todo estão incluídos os galhos. O galho não é algo separado e à parte da árvore. Não existe tal coisa como a vida do galho, a vida do tronco e a vida da árvore. Não existe tal coisa como a vida da árvore e a vida dos galhos da árvore. A vida da árvore é a vida dos galhos desde que eles sejam um. É somente quando o galho é separado da árvore que o mesmo agora tem uma vida própria. Mas essa vida pode estar secando. Desde o momento em que é separada da árvore, a vida do galho está secando. E assim o ser humano que vê a si mesmo separado e a parte de Deus está secando através desses 60 anos, ou um pouco mais ou um pouco menos.
porém sempre secando, caminhando para um fim. Na verdade, uma coisa que todo mundo deve aprender é que deve acontecer na vida de cada indivíduo um ajustamento à medida em que essa coisa chamada tempo passa, na compreensão de que cada criança que nasce deve morrer. Se lembrem, sempre tem alguém morrendo e o próprio fato do nascimento torna inevitável a morte. E portanto cada pessoa deve, eventualmente, fazer um ajustamento pela compreensão de que nem sempre terão seus amigos, seus parentes, seus filhos aqui. Porque no plano humano da vida onde os humanos vivem como galhos separados e a parte da árvore o próprio nascimento é o precursor da morte. Agora, existe somente uma forma, na qual isso pode ser ultrapassado, e essa é na compreensão de que desde que somos um com o galho da árvore, somos um galho da árvore que está conectado, que está na árvore, não temos uma vida própria, uma vida como o galho. Não temos uma vida que tem um começo nem uma vida que tem um fim. Nós temos a vida infinita da árvore, a vida imortal, completa da árvore, e por causa de nosso relacionamento com a árvore, por sermos um galho que é um com a árvore, não temos responsabilidade pessoal, vida pessoal, temos somente essa vida, a vida que é Deus. Portanto o galho poderia dizer, eu e a árvore somos um. Mas a árvore é maior que eu e assim nós podemos dizer, eu sou um com a vida de Deus, porém a vida de Deus é maior do que qualquer um dos seus galhos, é ainda maior do que a soma de todos os galhos. Agora esse relacionamento só pode ter uma expressão ativa em nossas vidas quando existe uma ação específica. Quando o filho pródigo compreende sua situação separada e a parte de seu pai, quando compreende aonde seu desejo de ser alguma coisa por si mesmo o levou. Então vemos que ele tomou essa ação específica, se levantou e voltou para a casa do pai. Começou a jornada de volta à casa do pai. Não continuou ali sentado, se levantou e voltou. Surge um momento em nossas vidas quando compreendemos que temos vivido como seres humanos cortados de Deus, separados de nossa fonte, que temos sido um galho separado e a parte da vida da árvore. E quando compreendemos isso, realizamos um ato, o ato que é descrito nas Escrituras como arrependimento ou volte-se para mim e viva. É um ato como o do filho pródigo, no qual conscientemente fazemos uma declaração: eu e meu pai somos um. Eu e meu pai somos um. Estou agora conscientemente retornando à percepção de minha verdadeira identidade. Minha verdadeira identidade é como a do galho da árvore em relação à árvore, como filho de Deus e Deus, pai e filho. Porém ainda assim, são apenas um no sentido de ser uma só vida, uma mente, um espírito, uma alma, uma inteligência, uma vida eterna, uma vida imortal. E havendo dado esse passo de conscientemente declarar que tenho vivido separado e a parte de Deus, tenho vivido a vida do ser humano, tenho vivido pelo pão, pela comida, pela água, pelo ar, tenho vivido por meios externos, mas agora retorno à casa do Pai e percebo conscientemente que de agora em diante serei alimentado por essa nascente de vida eterna que existe dentro de mim, serei alimentado pelo pão da vida, pelo ser vida que eu sou, aquilo que é a fonte e o centro do meu ser. Eu devo crescer de dentro de mim, do celeiro infinito da vida do meu Pai. Eu habitarei na palavra. Tudo que Deus é, eu sou. Tudo que o Pai tem é meu. Aqui aonde eu estou, Deus está. E à medida em que habito nessa palavra surge uma experiência. A mesma pode surgir como a certeza interior: eu nunca te deixei. Eu nunca estive separado de ti. Eu tenho estado contigo a cada passo do caminho, esperando que me reconheças. Por muito tempo tenho te esperado, ó Jerusalém. E essa mesma voz nos diz: por muito tempo tenho esperado por você. Por muito tempo tenho esperado o seu despertar. Por muito tempo tenho esperado o seu retorno. Por muito tempo tenho esperado o seu reconhecimento.
Veja agora, olhe para dentro e me encontre porque estou dentro de você, mais perto do que sua própria respiração. Eu sou a própria matéria-prima de sua vida. Eu sou a própria fonte de sua vida, e as dores de cabeça que tem tido, os problemas que tem sofrido, tudo isso tem acontecido apenas por causa desse sentido de separação que mantém você olhando para o reino exterior em lugar de se voltar para dentro para onde eu estou. Eu devo ser encontrado dentro de você. Eu devo ser encontrado dentro de sua consciência, dentro da sua percepção consciente do seu próprio ser. Eu preciso ser encontrado em quietude, em serenidade, em confiança. Em quietude e confiança, você perceberá que eu no centro do seu ser sou majestade. Em quietude e confiança você ouvirá, não tenha medo. Eles têm apenas braços de carne, armas carnais. Eu no centro do seu ser sou majestade. E eu nunca te deixarei. Eu nunca te abandonarei. Apenas não tenha medo. Não tenha medo. Sim, e ele dá um passo além. Dá um passo além e revela que esse eu que está falando comigo, também sou eu desse exército que está marchando contra mim. Esse eu que habita em meu lugar secreto é o eu do seu ser, quer você seja meu amigo ou meu inimigo. E eu habito em você e eu habito neles. Da mesma forma que habito em você e habito neles, eu habito em todos. E assim, ao encontrar amigos e inimigos, você está me encontrando. Me reconheça no centro de seu ser e então me reconheça no centro de seus amigos e me reconheça no centro de seus inimigos. Reconheça que existe tão somente um único divino ser, único Pai de todos, e em breve verá que os únicos inimigos que jamais teve eram formados pela sua própria crença num ser, separado e à parte de mim. Mesmo que me reconheça como seu ser, você ainda pensa que os outros têm um outro ser que não eu. Mas eu sou o seu ser. Eu sou a sua centelha de vida. Eu sou sua sabedoria. Eu sou seu pão, sua carne, seu vinho e sua água. Todavia, eu sou isso para todos os homens. Eu sou isso, no centro de seus amigos, aqueles a quem você ama, e eu sou isso no centro de seus inimigos. Me reconheça no centro de todos e então vai descobrir que estou em todos e que eu os saúdo através de todos. Eu os saúdo através daqueles que são seus amigos e os saúdo através daqueles que pensava que eram seus inimigos. Você jamais pode ser saudado por qualquer outro que não seja eu, porque eu sou infinito. Eu sou onipresença. Eu sou onipotência, onipresente. Eu sou a presença que está dentro de você, à sua frente, ao seu lado e atrás de você. Eu sou essa presença. Portanto, não tenha medo. Sou eu. Não tenha medo. Sou eu. Não existe Deus algum no mundo de vento, então reconheça, não existe poder algum lá fora. O único poder está no eu, o eu que eu sou, o qual é a vida do meu ser, a vida de seu ser, a vida do ser de seus amigos, a vida do ser de seus inimigos. Eu sou a vida de todos os seres. Quando essa presença lhe aparece, quando tem uma certeza interior dessa presença, se lembre que isso significa não apenas essa presença em você, mas essa presença infinita, essa onipresença. Ela não está dizendo que Deus está presente em mim e separado e à parte de você. Quando anuncio a sua presença, está anunciando a sua presença universalmente. Quando o Pai fala e diz, não tenha medo. Sou eu. Está anunciando que esse eu está presente em mim, está presente em você, presente nela, presente nele. Em outras palavras, você não pode canalizar Deus. Você não pode tornar Deus finito, um Deus que está em uma pessoa ou em um lugar. Quando reconhece a presença de Deus, você está reconhecendo a presença de Deus em todo o universo. Quando antes de entrar em seu carro você traz de dentro de si mesmo a certeza, eu estou contigo,
eu vou contigo. Se lembre que isso não significa você separado e à parte de todas as outras pessoas na estrada. Significa que está reconhecendo minha presença, a presença divina como sendo onipresença, toda a presença em toda a parte. Então, se for ao céu, vai encontrar essa presença. Se fizer sua cama no inferno em qualquer momento, em particular, você vai reconhecer essa presença. Se andar pelo vale das sombras da morte, vai encontrar essa presença. E assim é que nesse momento, quando o Espírito está anunciando a si mesmo e sua presença não está me dizendo, Joel, eu estou presente em você. Está dizendo, eu estou presente. Pense como seria terrível se Deus anunciasse, eu estou presente com você, Joel, e deixasse de fora todo mundo nessa sala ou as pessoas na rua lá fora. Não existe tal coisa. Quando Deus anuncia sua presença, está anunciando sua onipresença, e no momento em que abre sua consciência para reconhecer essa verdade, poderá ver que Deus está aqui e Deus está ali e Deus está em toda parte. Todavia você quem deve reconhecer a onipresença do Eu, a onipresença de Deus. Quando Ele anuncia sua presença, não pense que isso significa que está aqui presente nesse templo que é chamado Joel. Não. Quando o Pai me assegura eu estou presente, eu estou contigo, eu irei contigo aonde quer que fores, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Sei que está anunciando a sua presença igualmente em toda parte. Ele está universalmente presente, onipresente, a sua presença em você, a sua presença naqueles que estão perto e naqueles que estão distantes, porque não existe perto ou longe. Todo esse universo e todas as pessoas estão abrangidas em minha consciência. Minha consciência é infinita e eu carrego em minha consciência os judeus e os gentios, os ocidentais e os orientais, os africanos, os asiáticos, pessoas de todos os tipos e lugares. Eu carrego em minha consciência os americanos, os canadenses, os russos, os franceses, os hindus. Eu carrego em minha consciência esse universo inteiro porque minha consciência é infinita e sei disso simplesmente pelo fato de que posso fechar meus olhos instantaneamente dentro de mim as pessoas de todas as raças e de todos os tempos, passado, presente e futuro. Minha consciência é grande o bastante para corporificar tudo isso e, portanto, se a presença de Deus está comigo em minha consciência, então a presença de Deus está com todas as pessoas e todas as coisas em minha consciência. E nada existe fora da minha consciência porque minha consciência é infinita. E por que minha consciência é infinita? Porque Deus e eu somos um. Tudo que o Pai tem é meu, portanto todo da consciência de Deus é individualmente minha consciência. E tudo que existe nesse universo, tudo que constitui o mundo e os mundos além dos mundos, os mundos do espaço sideral. Se tudo isso não tivesse corporificado em nossas consciências, não poderíamos alcançá-los, mas porque estão corporificados em nossas consciências, nós, eventualmente, os alcançaremos da mesma forma que estamos descobrindo os segredos do espaço sideral, porque estamos descobrindo os segredos do espaço sideral porque eles não estão no espaço. Eles estão corporificados em nossas consciências e nós os estamos descobrindo. Os mesmos estão sendo revelados dentro de nossas próprias consciências. E aí se lembre de que cada pessoa que está trabalhando com problemas no espaço sideral, cada uma delas está trabalhando com algo que está na esfera de sua própria consciência ou não poderia estar consciente dos mesmos. Logo o espaço sideral está em nossa consciência. Portanto estejam certos de que Deus também está lá. Não existe lugar algum aonde Deus não esteja. Não existe lugar algum aonde o Espírito não esteja. Por quê? Porque tudo que existe, existe na consciência e essa consciência é minha, essa consciência é sua. E o Mestre diz isso com essas palavras: eu estou em Deus e vocês estão em mim e eu estou em vocês e nós somos um. Eu com Deus e Deus em mim. Vocês em mim e eu em vocês e todos nós em Deus. E Deus significa consciência,
a consciência criadora e mantenedora do universo. Estamos todos corporificados na consciência divina que é Deus. Portanto, na onipresença de Deus em consciência, minha consciência e sua consciência e nosso despertar para essa verdade atrai para nossa experiência consciente. Eu estou contigo significa eu estou com todos, entretanto 1.000 ainda cairão à tua esquerda e 10.000 à minha direita até que despertem para minha presença, a presença que eu sou, a presença que está dentro de cada ser. E à medida que cada indivíduo desperta para essa presença, esse indivíduo se torna liberto em alguma medida, liberto das limitações do sentido mortal, liberto das limitações que separam uma pessoa da outra ou dos interesses de uma pessoa sobre os da outra. Compreenda isso. Então não tenha medo. Sou eu no centro do seu ser. Sou eu. Sou eu. Apenas reconheço eu, Deus no centro do seu ser e então compreenda que eu sou onipresença. Portanto eu sou a presença dentro de cada e de todo indivíduo, dentro de sua consciência. E eu sou a presença em todos os tempos e em todo espaço. Não existe tempo no qual eu não esteja. Antes que Abraão existisse eu sou, não existe tempo no qual eu não esteja, não existe lugar no qual eu não esteja. O lugar onde você está é Terra Santa. Essas palavras foram faladas nas terras santas da Judéia, mas elas são justamente verdade no campo de batalha. O lugar em que você está é Terra Santa porque eu estou ali. Eu no centro do seu ser estou aonde você está. Eu no centro do seu ser estou aonde seus amigos estão. Eu no centro do seu ser estou aonde seus inimigos estão. Não existe lugar nem tempo, nem espaço, nem pessoa onde eu não esteja. Não tenha medo. Sou eu. Quer você esteja olhando para a face de seu amigo, ou para a face de seu inimigo, quer esteja olhando para a face de uma tempestade. Não tenha medo. Sou eu. Onipresença. Onipresença. Não existe poder no furacão. Não existe poder na tempestade. Não existe poder no problema. Eu estou ali, e eu sou o único poder e além de mim não existem outros poderes. Eu sou onipresença. Há muitos séculos, sob a influência de nossas crenças teológicas, viemos aprendendo que a bondade de Deus para conosco depende de sermos dignos e merecedores. Se pecamos e somos maus, Ele nos nega o seu bem. Por isso, já de início desejo esclarecer aos que estão nascendo espiritual que Deus é amor, Deus é a lei, Deus é princípio, Deus é inteligência divina e Deus é vida eterna. Se a vida dependesse de nossa virtude, se nossa maldade pudesse nela interferir, se qualquer outra coisa pudesse afetar seu fluxo harmonioso, como se explicaria o ensinamento bíblico de que a vida é eterna e imortal? Acaso o referido ensinamento diz que a vida é imortal apenas quando ou como ou se você faz certas coisas? Não. Isso faria com que a vida imortal dependesse de você ou de mim, e não é assim. A vida imortal depende apenas de Deus. Não há nada que possamos fazer para conquistá-la ou para que Deus nola negue. Não podemos rogar que Deus nos dê vida e nem há pecado que impeça a imortalidade e a eternidade da vida. Deus é amor. O que, então, podemos você ou eu fazer para mudar a natureza amorosa de Deus? Poderíamos mudar nosso amor pelos filhos se eles nos fizessem algo desagradável? Claro que não. Se humanamente somos capazes de amar nossos filhos, mesmo quando não merecem, mais amor o Pai Celestial está emanando constantemente para nós. Pode você aceitar a verdade que Deus é amor, não apenas quando você é digno e merecedor, mas também quando se comporta de certa maneira? Pode admitir que Deus é amor e que sua chuva cai igualmente sobre justos e injustos? O Mestre Jesus Cristo negou alguma vez o bem ou a cura a alguém pelo fato de ser um pecador?
Perguntou ele em alguma ocasião às multidões, se eram bons ou se dissipavam ou economizavam o seu dinheiro. Ao ressuscitar o filho da viúva, teria ele perguntado se o moço tinha sido moral ou imoral, honesto ou desonesto, ou simplesmente o ressuscitou, destruindo assim a crença do mundo na morte? Todos conhecemos a resposta. Em nenhuma ocasião de seu ministério Jesus recusou cura, suprimento, perdão, reforma ou restauração a alguém, por temporária crença no mal. O princípio é este: uma vez que Deus é amor, nosso bem deve ser infinito, sem nenhum se ou mais, porque a graça de Deus não depende de algo que você ou eu façamos ou deixemos de fazer. A graça de Deus não pode ser retida. Embora possamos ligar ou desligar a eletricidade, abrir ou fechar a torneira, não podemos abrir ou fechar o fluxo de Deus. Deus é, e Deus é amor em toda a plenitude. Consideremos a seguir que Deus é vida. Isto não significa que Deus seja vida somente nas idades de 6 ou 16 anos. Deus é vida. Então por que não é também aos 60, 90 e aos 120 anos? O motivo é que as palavras eu, meu e você entram em cena e dizemos, minha vida ou sua vida, e imediatamente pensamos na data de uma certidão de nascimento. Se Deus é vida, que importa a data de nascimento? Deus é a única vida e ela é infinita. É culpa de Deus se mudamos, envelhecemos, ou ficamos doentes, fracos e decrépitos. A vida de Deus é infinita, eterna e imortal e assim sendo é a única vida na qual podemos esquecer as idades sua e minha. Da mesma maneira, Deus é amor. Esqueçamos, pois as condutas sua e minha. Alguns de nós podemos estar bastante mal hoje, outros melhores, alguns piores. Talvez alguns de nós estávamos melhores no ano passado do que neste, mas o amor de Deus a seus filhos não mudou e nem o seu poder cessou. O braço direito de Deus é poderoso. A mão de Deus não se omitiu. Deus é poder, mas sendo bom, Deus é a força do bem. Pode, então, negar ajuda, suprimento ou paz a alguém? Não, mas você e eu podemos provocar impedimento ao pronunciarmos as palavras eu, meu e você. Eu posso não ser merecedor, não estar preparado ou não ter suficiente compreensão, mas o amor de Deus não depende de meu entendimento. Assim que você começar o tratamento de cura, os primeiros chamados serão para o que o mundo chama de menos importância, e em pouco tempo, você poderá concluir, tenho alguma compreensão, ou estou conseguindo resultados através do meu entendimento. Se você o fizer, nunca se tornará um curador ou instrutor eficiente, porque jamais curará através de seu entendimento. Deus proíbe que sua presença e poder dependam da sua compreensão. A cura é uma atividade do Cristo. Decorre da compreensão de Deus. Vimos dizendo minha vida, minha saúde, meu suprimento, meu valor, meu entendimento, sem considerar que deve ser a compreensão de Deus. O Mestre deixou isso bem claro, quando disse que de si mesmo nada podia fazer, mas que era o Pai nele quem fazia as obras. Portanto, é a compreensão do Pai. Do momento em que abrimos nossa consciência ao fluxo de Deus e cessamos todo este contrassenso acerca de nosso entendimento e de nosso bom ou mau comportamento, podemos estar seguros de que o fluxo de Deus apagará e purificará qualquer erro ou intento que tenhamos em mente hoje, dissipará toda a punição a erro passado. Devemos chegar à compreensão de que não é o nosso entendimento que faz isso, mas o de Deus. Devemos abandonar as velhas ideias e crenças judaicas de um Deus de castigo e recompensa. Deus é amor. Deus é vida. Cada um de nós ainda conserva, dos tempos de infância, alguma ideia de Deus ditada pelos ensinamentos ortodoxos e teológicos, de que não podemos ganhar o favor de Deus por certos atos de omissão ou comissão.
Muitos ainda creem que o favor de Deus pode ser obtido por algumas formas de oração, adoração ou abstenção. Isto não é verdade. Podemos ter certeza de que Deus não é influenciado pelo homem, isto é, Deus não é influenciado por você ou eu individualmente. Deus é luz, e se caminharmos com Ele, estaremos na luz. A chuva de Deus cai e se a queremos, devemos caminhar na chuva. Deus é, e Deus é amor. Deus está derramando sua infinita graça e não a estamos aceitando devido ao uso de tais palavras como eu, meu e você. Devemos deixar essa crença de que participamos na obtenção do amor, da graça e da doação de Deus, e lembrar que nossa única participação é aceitar essa evidência, abrindo nossa consciência para receber a divina graça. Os escritos de O Caminho Infinito contêm centenas de verdades que se resumem em apenas uma, a natureza de Deus. Medite sobre: que é Deus? Qual a natureza de Deus? Qual é o caráter de Deus? Quais são as qualidades de Deus? Qual é o verdadeiro Deus? Não o Deus que nos ensinaram a adorar quando crianças, ou que adoramos ignorantemente agora. Tente esvaziar os vasos já muito cheios, porque não podem ser enchidos com um novo vinho. Desfaça-se de suas velhas crenças e esteja desejoso de começar tudo de novo, ainda que você tenha 70 anos, admitindo que se você conhecesse melhor a Deus, você estaria demonstrando bem mais a graça divina. Esqueça tudo o que você tenha pensado ou lhe tenham ensinado acerca de Deus, e mais uma vez, comece com essa pergunta: que é Deus? Do momento em que você começa a compreender que Deus é amor, saberá que aquele amor está fluindo irrestrito, ilimitado e livre, porque a natureza de Deus é infinita. Seria impossível a Deus estender-nos somente uma parcela de amor, dar-nos 90% de saúde e prover-nos com 60, 70 ou 80 anos de vida. É verdade que estamos demonstrando apenas uma parcela de amor e de suprimento ou somente 60, 70 ou 80 anos de vida e vigor. Pode perfeitamente ser verdade que não haja muito amor fluindo em e através de nós, mas isso nada tem a ver com Deus. Tem a ver com alguma crença falsa de que nós, de alguma maneira, se pudéssemos encontrar uma fórmula mágica, faríamos fluir o bem de Deus, ou poderíamos de algum modo impedir o bem de Deus. Não é um tanto absurdo acreditar que podemos viver somente 60, 70 ou 80 anos em boa saúde e vigor, quando a única vida que temos é Deus, e a vida de Deus é infinita, e não depende do que possamos fazer a respeito dela? A vida é dependente da habilidade de Deus em manter sua própria vida imortal, eterna e indefinidamente. Não é estranho que muitos tenham tão pouco conforto na vida, quando o Mestre nos disse que a verdade é o Consolador. Ele não disse que nos mandaria limitada quantidade de conforto, mas sim o Consolador, o único, a plenitude do Consolador. No entanto, durante todo esse tempo, estivemos satisfeitos com uma pequena porção por termos acreditado que fosse tudo o que tínhamos merecido. Ao fazer o seu testamento, você não determinará o que cada um de seus filhos merece, nem dirá: este um tem sido razoavelmente bom, assim deixar-lhe-emos uma boa quantia. Este outro não foi nada bom, nada receberá, mas este terceiro tem sido muito bom, assim deixar-lhe-emos uma grande soma. Não, você dirá: temos 3 filhos e dividiremos igualmente entre eles. Quanto mais generoso é nosso Pai Celestial e quanto menos é que Ele nos julga. Deus não se apoia em julgamento ou condenação para com nossos pecados, porque o único motivo de nossos pecados, fatos e erros, é a ignorância. Somos responsáveis por nossa ignorância? Não. Desde a infância ouvimos nossos pais e outras influências. Por um sentimento de obediência, lealdade e temor, aceitamos estas falsas crenças, mas não somos castigados por elas.
A escola da vida está aberta a qualquer um de nós em qualquer ocasião que desejarmos começar. Por nossa iluminação encontraremos a liberdade. É somente na ignorância que encontramos discórdia, limitação, pecado, doença e morte. Em nossa iluminação encontramos abundância infinita, liberdade, imortalidade e eternidade. Assim, a despeito de qual seja a sua idade, lembre-se de que só há um assunto no qual você necessita ser esclarecido. Qual a natureza de Deus? Deus é luz e nele não há trevas alguma. Pode você ver Deus como o grande amor do universo, no qual não há ódio, inveja, ciúme, malícia, vingança ou mesmo lembrança do passado. Você pode ver Deus como vida imortal e infinita? Se assim for, você pode trazer harmonia ao seu corpo e vida durante a noite. Somente a crença de que aquilo que você está fazendo, ou deixando de fazer, é que causa doença ou pecado na carne. É apenas a crença de que o erro está em você, e não está. Assim, procure lembrar-se desta verdade. O homem jamais pode influenciar Deus. Deus é todo bondade e a graça de Deus perdura para sempre. Elimine o uso de eu, meu, você, e centralize por inteiro o seu pensamento na palavra Deus. Não pense mais acerca de o que sou eu em conexão com Deus. Faça-se estas perguntas. Está Deus retendo algum bem? Pode Deus negar esse bem? Há alguma razão para Deus negar? Tem Deus o poder de suprimir sua própria benevolência, amor, proteção e diligência? Não há ninguém no planeta Terra suficientemente grande para influenciar Deus a fazer mais do que Ele próprio já está fazendo, e nem pecado tão grande para impedir-lhe ser Deus. No capítulo 15 graus de João, lemos: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não der fruto, ele o cortará, e todo que der fruto, ele o limpará, para que dê ainda mais. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, como eu em vós, como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Pensemos, agora, no primeiro versículo: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor e vós sois os ramos. Em sua mente, visualize um tronco de árvore do qual crescem muitos ramos. Remova, agora, o tronco. Tudo o que você deixou são muitos ramos soltos e pendentes no espaço, desligados uns dos outros e de qualquer coisa, cada um com a necessidade de se manter no ar. Isto, naturalmente, é impossível e em pouco tempo cada um destes galhos será consumido a pouca vida que estava em si e decairá. Agora, vamos restaurar o tronco da árvore e perceba o que aconteceu aos ramos. Encontramo-los todos ligados à árvore, que está enraizada e fundada na terra, retirando para si umidade, substâncias minerais, luz solar e tudo mais que é necessário para crescimento e desenvolvimento, e fluí-los aos ramos. Eu, Cristo, sou a videira verdadeira,
e meu Pai é o agricultor. O Cristo é a videira, ou o tronco, e nós somos os ramos. Cada indivíduo parece ser um ramo sozinho, desligado, separado e à parte de qualquer outro galho, e cada um provavelmente está imaginando como pode progredir sozinho. De onde ele consegue sua vida, sabedoria e suprimento. O que o sustém? Cada um está avançando, lutando e se empenhando para conseguir, com seus próprios esforços, felicidade e salvação, como se essa luta pudesse manter e suprir-lhe a vida. E aqui as Escrituras claramente afirmam que nós somos ramos ligados à videira. O Cristo é aquela videira. Portanto, apesar de invisível à percepção humana, cada galho é ligado a outro, porque somos ligados à videira. Chamamos Cristo a isso, o Espírito invisível de Deus, ou o Filho invisível de Deus, e cada um de nós está ligado ao outro devido a essa videira central ou tronco. Compreendemos, agora, que somos menos dependentes de nosso próprio poder, força e sabedoria porque somos ligados a essa videira central. Por causa desta videira, não há necessidade de vivermos afastados uns dos outros, ou de lutarmos uns contra os outros. Estamos unidos na videira, somos um em Cristo. Somos um em Cristo, mas demos um passo avante e aprendamos que meu Pai é o agricultor, Deus, a verdade universal, a vida universal, a mente divina e o amor infinito, é o agricultor, ou o equivalente da terra na qual a árvore é enraizada e fundada. Somos ramos ligados invisivelmente à videira, que por sua vez, é uma com Deus. Eu e meu Pai somos um. O Pai está em mim, e eu nele. Portanto, este Cristo invisível, o tronco invisível da árvore ou da videira enraizada e alicerçada em Deus, recebe todo o bem para si e o lança para nós. Não percebe você que nosso suprimento não depende de nós, assim como o suprimento do ramo não depende de si mesmo. O ramo é dependente somente do seu contato com a videira, e do contato da videira com o solo, com o agricultor ou com o Pai. Em nossa experiência, este princípio funciona desta maneira. Como um estudante, você é um ramo, e quando você vai a um instrutor ou a um praticante, ele pode temporariamente ser a videira, quando ele sabe que, de si mesmo ele não é nada, senão uma videira. Deus, o Pai em nós, é o agricultor, e o instrutor é um com o agricultor. Em unicidade com Deus, o agricultor, toda a verdade, força curadora e supridora flui do Pai, através dele, para você. Foi com essa compreensão que o Mestre pôde alimentar e curar as multidões, e através dessa mesma compreensão, qualquer mestre ou curador pode ser o canal através do qual Deus flui para você. Isso depende de você? Não. Depende do curador ou do mestre? Não. Depende da graça de Deus fluindo através da videira para os ramos, e durante o tempo em que a videira permanece enraizada e alicerçada em Deus, nessa medida ele fluirá através da videira para você. Lembre-se de que nem sempre você precisará que um instrutor ou praticante seja sua videira. Este é somente um relacionamento temporário. O Mestre disse a seus discípulos, se eu não for embora, o Consolador não virá a vós. Em outras palavras, depois que essa verdade tenha sido demonstrada pelo contato com um instrutor ou um praticante e depois que você tenha ganho sabedoria na compreensão de que a cura não veio dele, mas simplesmente através dele, do Pai interno, você está pronto para o próximo passo. Então, que você compreenderá o Cristo invisível. A videira não é necessariamente uma pessoa, nem mesmo um Jesus, mas o Cristo é a verdadeira parte invisível em mim. Portanto, eu, como ramo, estou ligado a essa parte invisível em mim, a qual, por sua vez, está enraizada e alicerçada em Deus. Ele é o Filho de Deus em mim. Portanto, o Cristo está no Pai, e o Pai está em mim.
Essa compreensão é a verdade curadora. Nesse ponto você pode perguntar-se se há qualquer coisa que vossa possa fazer ou não, que possa impedir esse fluxo do bem. Sim, há uma coisa. Você pode esquecer que há uma videira invisível a qual está unido. Você pode esquecer que o Pai é o agricultor, e que todo o bem de Deus está fluindo. Pode começar a acreditar que eu seja separado e a parte de você ou vice-versa, e que se você tirar alguma coisa de mim será beneficiado. Eu sou a videira, vós sois os ramos, aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque, sem mim, nada podeis. A menos que você reconheça sua unicidade consciente com a vida invisível, o Filho de Deus em você, você nada pode fazer. Você será eliminado e será um ramo consumindo seus poucos velhos 70 anos de vida, e finalmente, secará e cairá. Você será eliminado, não por Deus, mas porque vós não permanecestes em mim e nem deixastes minha palavra permanecer em vós. No momento em que você se colocar à parte como um ramo e esquecer sua união com o Cristo invisível, justamente porque não pode ver, ouvir, experimentar, tocar ou cheirá-lo, e portanto, decidir que você não o tem, ó, voz de pouca fé, você será eliminado. Lembre-se sempre, mesmo em suas dificuldades mais lúgubres, em suas piores doenças, ou em seu mais terrível pecado, que você está ainda unido a essa vinha invisível, e que ela, por sua vez, está enraizada e alicerçada no todo do Pai, o todo do agricultor. A própria natureza de Deus não lhe permite reter o fluxo que dele passa da videira e desta você. Se permanecerdes em mim, e minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido. Mas isso não significa que você deve pedir no sentido material, dai-me um lar mais lindo e um carro melhor. Não, não, não. Você deve simplesmente pedir a continuação da graça infinita. Pedir para a contínua realização da onipresença. Pedis e não recebeis. Por que pedis mal? Deus é Espírito e ao Espírito não se pedem coisas materiais, mas é justamente isso que fazemos, quando oramos por coisas. E depois, surpreendermos-nos por não as haver recebido. Então, que alguém poderia dizer, bem, você não vai à igreja frequentemente, não é muito bondoso ou indulgente, retarda seus afazeres, portanto, você não é muito merecedor. Deus é o Pai infinito. Pense até que ponto você é pai ou mãe, e então pense em Deus como Pai infinito. Deus é Pai infinito, sem fazer distinção de pessoas, e através da videira invisível está continuamente nos provendo tudo o que é necessário para o nosso desenvolvimento. Nisto é glorificado meu Pai, em que produzais muito fruto. Entende você o sentido disso? Seu Pai é glorificado somente na proporção em que você produz muitos frutos e frutos ricos. Seu Pai não é glorificado pela avareza, ou pelo fato de você ir a um mercado procurar a carne e os produtos mais baratos. Seu Pai não é glorificado quando você tem que se acostumar com um automóvel de terceira mão. Não, não, não. Isso não glorifica o Pai. O Pai não pede que você tenha alguma coisa no campo material, mas o que você tem de bom não é senão a evidência da glória do Pai e não da sua. Se você tem um bom lar ou boa renda e começa a acreditar que os conseguiu devido à sua compreensão ou sua bondade pessoal, não fique surpreso se ficar privado deles. Isso porque você estaria glorificando suas próprias qualidades, sua própria natureza e caráter, e essas você não possui. Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser Deus. E quando você compreender que a glória de Deus está se manifestando através deste bem que veio a mim, você pode esperar ainda maiores frutos porque você reconheceu a fonte. Olhai para mim, e sede salvos, reconhecei-o em todos os vossos caminhos e ele vos dará abundante e ilimitado bem. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis em meu amor.
O Mestre nos deu somente 2 mandamentos. Um é amar a Deus, reconhecê-lo como a grande vida, a fonte de tudo, a origem de tudo, porquanto a Ele pertence todo o poder, e portanto, a glória, de eternidade a eternidade, e o outro, amar ao próximo como a nós mesmos. Portanto, como pode você amar a Deus, a não ser na compreensão de Deus como amor? Como pode você amar a Deus se acredita que Ele está retendo algum bem ou o está punindo, ou fazendo alguma coisa que você não faria a seus filhos? Você só pode amar e honrar a Deus se puder vê-lo como vida gloriosa e infinita, vida livre, desimpedida e não afetada pela virtude ou transgressão dos homens. Amar a Deus e a seu próximo como a si mesmo é visualizar aquela árvore e lembrar que cada ramo é seu próximo e que seu próximo está recebendo seu bem através do mesmo Cristo, invisível do Pai, o agricultor. Pode ser ocasionalmente necessário, mesmo enquanto criar essa oração para seu próximo, que você temporariamente lhe empreste ou dê alguns dos bens materiais para ajudá-lo no decurso de uma etapa cruciante de falta ou limitação. Mas você nunca terá de incumbir-se ou sustentar continuamente o pobre merecedor, porque não haverá pobre merecedor se você amar seu próximo como a si mesmo. Toda vez que você vê um indivíduo em alguma forma de pecado, doença ou mesmo morte, apenas visualize rapidamente a nossa árvore e silenciosamente agradeça a Deus por aquele tronco. Aquele tronco unifica-nos e possibilita que cada um de nós se alimente da única fonte infinita, e não um do outro. Então, que você está amando a Deus no mais alto grau e a seu próximo como a si mesmo, porque você está conhecendo a mesma verdade acerca de seu próximo como de si mesmo. Nestas passagens de João, percebemos a verdadeira visão de Deus, o infinito invisível, como a fonte de todo bem, o qual não pode, de forma alguma, reter nenhum bem. O bem está sempre se exteriorizando individualmente no que chamamos o Filho de Deus, o Cristo, que é a sua parte invisível, e através desse eu invisível, ao corpo físico, à mente, alma e espírito do ser individual, para manifestar a glória de Deus. Somos prevenidos que o ramo não pode dar frutos de si mesmo. Portanto, não pode haver bondade pessoal, saúde ou fartura pessoais. O ramo deve extraí-los através da videira de Deus. Todo ramo que em mim não der fruto será arrancado. Isto poderá levar-nos a crer que depois de tudo, Deus provavelmente pune um pouco, mas isso não é verdade. Se você não permanece nesta verdade, se você não mantém sua consciente unicidade como Cristo em si, e através dele sua unicidade com o Pai, você será eliminado. Será você mesmo quem se separa da graça de Deus e será, portanto, eliminado, destruído, queimado e definhará. Permanecer nesta verdade é viver, mover-se e ter seu ser nesta conscientização de sua unicidade com Cristo, e da unicidade do Cristo com o Pai. Isto, naturalmente, não significa que estamos unidos a pessoas, mas unidos ao invisível, de maneira que mesmo estando no meio do oceano, ou em um deserto, seríamos capazes de dizer, mas eu ainda sou um ramo da videira, e a videira ainda está ligada ao agricultor, Deus, e portanto, o lugar em que me encontro é solo sagrado. Toda vez que tivermos pensamentos de desespero, estaremos admitindo que somos um ramo separado da videira e essa do agricultor, que não podemos alcançar, nem a um, nem a outro, ainda que durante todo o tempo ele esteja aqui mesmo onde estamos. Ele está em você e ele está unido à onipresença. Vou preparar um lugar para vós, para que onde eu esteja, vós também possais estar. Você pode perguntar-se, onde está o eu sou? Toda vez que você disser eu sou, isto é, onde eu sou, esse onde eu sou é onde você está. Onde você estiver, a videira, Pai e o agricultor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você deve sempre lembrar que o agricultor, Deus, não dá e não nega,
mas continuamente é. A videira em você, o Cristo, não o está julgando, mas está aqui para abençoar e perdoar, suprir e amar. Qual era a missão do Mestre? Ir mostrar a João novamente aquelas coisas que vós ouvis e vedes. O cego recupera a visão, o coxo anda, os leprosos são limpos e o surdo ouve. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é pregado o Evangelho. O Cristo está ali para amparar, suprir, sustentar, aliviar, curar, perdoar e regenerar. Está aqui para fazer ressurgir da sepultura e realizar a ascensão. Não há palavra, em toda a mensagem e missão do Mestre, que dê qualquer motivo à autocondenação. Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Se você regressar ao velho estado material de consciência e não permanecer na palavra, será punido muitas vezes. Toda vez que você se esquecer de que é um ramo unido à videira invisível, a qual, por sua vez, está ligada ao agricultor, o Pai interno, estará cometendo pecado. Você poderá ser pródigo 12 vezes, se o desejar, mas você pagará a penalidade. Se você voltar à crença de um indivíduo separado e à parte de Deus, um ramo pendente no espaço, atrairá para si carência e limitação de suprimento, de saúde, de força e de eternidade. Mas, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Nisto é meu Pai glorificado, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Muito obrigado. Fim do áudio do tape 392. O Eu Sou Fala a Mim. De Joel S. Goldsmith.